Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui a mais nova pesquisa que saiu para a presidência da República. E a gente vai vendo que tem pesquisa para todo gosto. Se teve bolsonarista comemorando a última pesquisa GERP, que saiu aí dias atrás, e nós falamos dela aqui no canal, essa que foi divulgada agora, certamente bolsonaristas não vão divulgá-la, e muitos que apoiam o atual governo vão se apegar a essa para mostrar o Lula tá forte. Então, vamos trazer aqui números de primeiro turno, números de segundo turno e também, claro, algumas reflexões. Só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a pesquisa foi realizada aqui, segundo informação, por Latam Pulse, Bloomberg e Atlas Intel. Atlas é um instituto que até 2022 tinha acertado bastante, mas já nas eleições de 22 teve erros maiores do que outros institutos, e em 2024 agora, nas eleições municipais, Atlas Intel errou demais, principalmente aí, por exemplo, lá em São Paulo mesmo, um negócio realmente que assustou muita gente, que colocava a Atlas Intel como um dos institutos mais confiáveis, porque não só no Brasil, mas em outros países também estava com um índice de acerto bem alto. Vamos trazer aqui então, o cenário é o seguinte, o cenário 1 testado. Bolsonaro venceria o Lula, mas por uma diferença aqui apertadinha. Lembrando que ela ouviu entre os dias 27 e 30 de junho, 2.621 pessoas. Tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Quem lidera o cenário 1 é Bolsonaro, com 46, porém empatado tecnicamente com Lula, com 44,4. Ciro Gomes vem em terceiro com 4,5, Simone Tebet com 1,5. Isso aqui o Instituto fez baseado no mesmo cenário que tivemos em 2022. E outros candidatos de 2022, que aí não tem nem nome, o Padre Kelmon da Vida, Soraya Tronic, 1,6 somados. Branco nulo 1,8, não sei, 0,2. Então tá aqui um cenário com os mesmos nomes de 2022, que também difere. A Simone Tebet nem aparece porque não vai disputar, é ministra do atual governo, certamente vai tentar alguma outra coisa, deputada federal, senadora, lá pelo seu estado. Mas outros institutos têm mostrado o Bolsonaro sim à frente do Lula, às vezes alguns com uma diferença até maior, mas mostra Ciro Gomes ali na casa de 10, 11, 12% quando tem Bolsonaro e Lula. Sem um dos dois, o Ciro cresce bastante, só que esse instituto não captou esse crescimento. O Atlas Intel sempre, como eu digo, tem trazido aí números discrepantes de outros institutos. Isso vale para todos os candidatos, Não é só um ou outro aqui que difere, não. No cenário sem o Bolsonaro, que está inelegível, quem lidera é o Lula, com 44,6. O Tarcísio, governador de São Paulo, vem em segundo com 34. Em terceiro, vejam só, Romeu Zema, de Minas. É o único instituto que traz o Zema em terceiro. Mesmo que empatado tecnicamente aqui com o resto, mas os outros é o Zema lá atrás. Aqui o Zema está em terceiro com 4,4. O Pablo Marçal, o coach, está inelegível também, 3,7. Ciro Gomes com 3,5, Ratinho Júnior, governador do Paraná, 2,5, Caiado, governador de Goiás, 1,7, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, 1%. E nós não teremos esse tanto de candidato aqui. O Ciro diz que nem vai ser candidato, embora apareça muito bem colocado nas pesquisas, e muitos apontam que ele vai disputar a eleição para o governo do estado do Ceará, com grandes chances de vencer lá com o apoio da oposição, derrotando o candidato Eumano, que é o atual governador, e que muitos apontam que se ele estiver muito ruim, é bem provável do Camilo Santana tentar disputar lá e vencer diante da baixa popularidade do Eumano no Ceará. Então não vai ter esses governadores aqui, Ratinho, Caiado, Eduardo Leite, Zema, certamente talvez um, no máximo dois aqui, já que o Caiado bate o pé e fala que vai ser candidato, e os outros nomes aqui estão mais titubeantes um pouco. Aqui num cenário sem o Tarcísio, colocaram a Michelle. O Lula lidera com 45. Lula vai oscilar muito pouco, independente de quem é o adversário. Michelle Bolsonaro, 30,4. Romeu Zema, 7,2. Ratinho Júnior, 4,8. Caiado, 4. Ciro Gomes, 3,9. Pablo Marçal, 1,3. Eduardo Leite, 0,9.
Que o que chama atenção, como eu falo assim, esses números são meio loucos, né? Com o Tarcísio, o Pablo Marçal tem 3,7. Eu tenho zero simpatia pro Pablo Marçal, só tô mostrando aqui como é que... Então vai lá, aí o Pablo Marçal tem 3,7 com o Tarcísio. Aí se você tira o Tarcísio e coloca a Michelle, e a Michelle tem menos que o Tarcísio. Aí você pensa, opa, então o Pablo Marçal, que pega ali eleitor bolsonarista, vai dar uma subida? Não, aí o Pablo Marçal cai de 3,7 para 1,3. Qual que é a explicação do eleitor falar, ah, não, então, beleza, sem o Tarcísio com a Michelle, que tem um percentual menor, aí eu não quero o Pablo Marçal. Aí quem cresce aqui nesse cenário é o Zema. Vai entender, né, o que essa pesquisa está trazendo aqui. Aí eles eram um cenário sem o Lula colocando o Haddad no lugar do atual presidente. E o Tarcísio lidera com 34, mas empatado tecnicamente com o Haddad, que aparece em segundo com 33,3. Aí quem vem em terceiro sem o Lula já é Ciro Gomes, com 8,3. Romeu Zema, 4,8. Pablo Marçal, 3,1. Ratinho Júnior, 2,7. Caiado, 2,3. Eduardo Leite, 2. Repito, eu acho desnecessário ficar fazendo cenário com tantos nomes, sendo que se o Zema for, talvez o Ratinho Júnior não será, então era melhor cenários mais enxutos, porém, tá aqui algo que também difere de outras pesquisas, num cenário sem Lula e sem Tarcísio. Quem tem liderado, e aqui vários outros têm mostrado isso, é o Ciro Gomes, mas empatado com o Tarcísio, tecnicamente falando, e o Haddad atrás. Mas esse instituto traz aqui o Haddad praticamente colado com o Tarcísio, como eu disse lá atrás. É o tipo de pesquisa que bolsonaristas não vão comentar nas redes sociais e que os apoiadores do atual governo vão comemorar porque mostra o Haddad como uma força que outros institutos, de forma alguma, têm mostrado. Cenários desse segundo turno. O Lula, ele venceria todos, exceto Bolsonaro. Mas outros aqui também ele vence dentro da margem de erro. Vamos lá então. Lula venceria o Tarcísio, 47,6 contra 46,9. Uma diferencinha de 0,7 no fiozinho do bigode, dentro da margem de erro aqui, que é de 2,2. Lula venceria a Michelle por uma diferença de 0,5. Lula 48, Michelle 47,5. Lula contra o Bolsonaro. O Bolsonaro venceria também pelo fio do bigode ali, 48,6 para o ex-presidente, 47,8 para o atual. Lula, 48, Zema, 38,6. Aí aqui sim o Lula tem uma vantagem muito acima da margem de erro. Lula, 47,8, Ronaldo Caiado, 35,3. Então Lula com uma vantagem acima da margem de erro. Lula, 47,3, Ratinho Júnior, 39. Então Lula tranquilo aqui, vencendo no primeiro turno, com a distância, porém, do Ratinho é menor do que Caiado e Zema. E Lula venceria Eduardo Leite aí com uma folga gigantesca. Lula 47, Eduardo Leite 23,9. Aqui tem uma explicação. Com o eleitor bolsonarista, o que votaria no Bolsonaro, na Michelle com tranquilidade, ele até votaria no Zema, mas viram com um percentual menor, no Caiado menor ainda, no Ratinho Júnior melhor um pouco, mas o Eduardo Leite não é bem visto pelos bolsonaristas. Então, por isso que o Eduardo aparece aqui com 23,9, dando uma vitória tranquila aí para o atual presidente Lula. Então, pessoal, são cenários, como eu disse, bem diferentes aí dos outros que outros institutos têm mostrado, mas é aquilo, pesquisa, né, dependendo da forma como você faz aqui, a metodologia, inclusive, da Atlas Intel, ela é pela internet, uma coisa que eu acho bastante confusa, enquanto a Paraná Pesquisas, por exemplo, que muitos não gostam, instituto de direita, a Paraná Pesquisa faz pesquisa presencial em todos os estados e tal. Então, a Atlas Intel tem usado, né, a questão aí de internet, sabe-se lá, aqui ó, foram entrevistadas via questionários online, 2.621 pessoas. É claro que nesses questionários deve ter lá os seus critérios, não é assim, vamos mandar aqui, né, de forma aleatória, deve ter os seus critérios ali para tentar tirar uma amostragem mais próxima da realidade da população brasileira. De todo jeito, né, fica aqui o registro desses números e a gente vai ficar sempre atento, porque isso aqui, por enquanto, como eu disse, não reflete muita coisa, mas já serve para os partidos ir se organizando e tal. Eu não sei até que ponto os partidos consideram esse instituto que tem, né, tido números bem discrepantes em relação a outros aí. Pessoal, para encerrar, lembrar aqui que o canal Cineminha lançou um vídeo muito top, gente, muito bacana mesmo, que eu super recomendo para vocês. É o seguinte,
O pessoal comenta, mas não tem filme nacional que presta. Opa! A gente tem que conhecer para criticar. E aí você pode assistir, gostar de um, não gostar de outro, faz parte. O meu filho, o Fábio Jacob, e o seu amigo Davi Guerra tiveram o trabalho de assistir vários filmes que talvez você não conheça e que seria bom conhecer. Então é bacana, eu vou deixar aqui um link dos filmes nacionais que você deveria assistir. É uma listinha muito bacana, é um vídeo curtinho, 11 minutos aqui, 22 segundos. Então você assiste, compartilha no grupo da família, vamos ajudar, né, na divulgação desse canal, que faz um trabalho muito bacana para quem gosta de filme, de série e tudo mais. Então o link está aqui embaixo do canal Cineminha. Eu agradeço a todos vocês que já estão lá ajudando no engajamento. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!